reagindo à primeira coletiva de Fábio Carille como treinador do Vitória, depois de Inter 1-0, vitória no Beira-Rio. O time fez até um bom jogo na medida do possível, no último minuto, nos últimos minutos ali, teve a infelicidade do golaço do Tabata. Bom, vamos ver o que o Carille achou do jogo. A gente fez uma pergunta para ele, vamos comentar também a resposta que ele fez, uma resposta, achei interessante porque a gente perguntou. Roda aí, primeira coletiva de Carille. Boa noite, professor Gabriele Gomes, do Globo Esporte Bahia. Eu gostaria que você avaliasse essa partida e o quão frustrante foi esse gol nos acréscimos. Boa noite, Gabriele. Sim, primeira coisa que eu falei no vestiário é que a gente tem que ficar indignado com resultados assim, mas não podemos abaixar a cabeça. Os jogadores guerrearam muito, muito. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, e vamos melhorar com o trabalho e principalmente com o profissionalismo desses atletas, né? Então fica aquele gostinho triste, mas sabemos que a gente fez muitas coisas boas e sabemos que temos que melhorar para a gente subir na tabela e ficar numa zona mais confortável. Ali no pré-jogo eu te perguntei se o time de hoje já teria um pouco da sua cara. O que é que você achou desse time de hoje? Não tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, a gente ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós, com inversões, com o lado oposto, e até tivemos algumas chances ali no segundo tempo, principalmente de finalização ali com o William, com o Maicon, se eu não me engano com o Cáceres lá pela direita de uma bola, né? Mas sabemos que vamos melhorar, e vamos melhorar, tá? Vamos melhorar. A nação aí pode ter certeza, vem nos apoiar, vem, continua nos apoiando, que a gente vai trabalhar muito forte para dar a resposta que todos nós queremos. Deu para ver que apesar do Vitória, na minha opinião, ter feito taticamente um jogo bem ok, um jogo bom na medida do possível, a cara do Carille é de insatisfação. Eu digo não exatamente com a resposta que o time deu em campo a ele, porque a resposta parece ter sido boa, né? Uma transição de trabalho praticamente sem treinamento, e a gente já viu alguma coisa da cara do Carille no jogo de sábado, mas dá para ver que o semblante do Carille é de que não é boa a notícia de como o Vitória vem jogando, de como que o Vitória vinha jogando, né? Qual que é a cara desse Vitória que ele assume. Ele não mostra muita satisfação com o que ele está vendo, e ele foi claro, na minha opinião, né? Foi claro que para essa missão Carille funcionar, o time vai ter que evoluir muito, não só em contratações, mas evoluir coletivamente mesmo. Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carille, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a performance dos atletas Lucas Braga e Ronald na partida de hoje. O Ronald é um jogador que eu gosto, uma taxa de trabalho muito grande, gosta de ter a bola, um jogador inteligente, com bom passe. Principalmente no segundo tempo, acho que fez muito bem, depois eu acabei até tirando por conta, percebi que ele estava um pouco cansado pelo desgaste da partida, por isso que foi a minha troca. O Braga é um jogador que precisa mais de profundidade, e nós precisamos entender isso, o grupo precisa entender isso para usar as melhores características do Lucas Braga, mas assim, de uma forma geral, com o trabalho, com aquilo que eu penso, todos vão melhorar e entregar o máximo. Emílio Pinto. Bom, a resposta dele é de quem não gostou exatamente das duas atuações, porque do Braga ele falou do que precisa mudar, então claramente o Carille aposta no Lucas Braga, né? Ele falou do Lucas Braga se referindo aos outros, como se a prestação do Lucas Braga tivesse mais a ver com a falta de entendimento dos outros atletas do que exatamente com ele. Então a notícia para o torcedor que não gosta do Lucas Braga parece que o Carille vai apostar no Lucas Braga. E o Ronald, ele comentou um pouco do que gosta do atleta sem se referir exatamente à atuação. Eu gostei da atuação do Ronald, especialmente defensivamente. Acho que fez uma leitura de jogo muito interessante. A minha pergunta, inclusive, foi sobre o Ronald, a gente vai ver já já. Mas o Carille não mostrou muita empolgação também com a atuação nem do Braga e nem do Ronald, né? Vamos ver. Da Rádio Itapuã FM. Carille, o Vitória jogou do jeito que você pediu e sofreu um gol dos acréscimos. O que você achou da equipe no dia de hoje? Funcionou muitas coisas que eu queria,
né? Outras poderia ter sido melhor, mas de um modo geral, um contato só com os atletas, um treino só com os atletas ainda na véspera do jogo, foi muito positivo, né? Umas coisas muito positivas. Não gosto de falar de sorte, mas a gente poderia ter tido uma sorte um pouquinho melhor nessa partida, né? Para pelo menos sair com um ponto, vai. Claro que a gente vem para buscar. Ao contrário, é a mesma coisa. O Inter perdeu um gol na cara, com 2 jogadores livres bateram cabeça. Se o Inter tivesse sorte nessa jogada, o Vitória já teria virado o primeiro tempo 1-0 abaixo, né? Então, o contrário também vale. Os 3, mas pelo menos com um ponto a gente poderia ter saído se tivesse uma sorte um pouquinho melhor. Sami Farias, da página Rios SV. Carille, sua estreia vimos um Vitória bem organizado defensivamente durante boa parte do jogo, mas que pouco conseguiu produzir ofensivamente. Na sua avaliação, o que ainda precisa ser ajustado para tornar esse time mais equilibrado, também com a bola e, consequentemente, mais competitivo? Foi um jogo onde os goleiros trabalharam muito pouco. O Lucas Arcanjo ali, não me lembro de uma defesa, só uma cabeçada ali que o atacante entrou sozinho, acabou cabeceando para fora. Não me lembro assim de um lance que o Lucas teve que ser exigido. E nós também não finalizamos muito. A minha equipe, assim, pode ter certeza que ela vai ser sempre muito organizada com a bola e sem a bola, né? Mas estamos num processo de crescimento, com o dia a dia, com as conversas e com os trabalhos, a gente vai melhorar. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Carille, o Vitória vinha sofrendo de uma dependência do seu meio-campista Mateuzinho no último terço, o que estava irritando o próprio atleta. Nesse sentido, a boa novidade de hoje foi a utilização de um meio-campista Ronald pelo lado do campo. Dentro da sua ideia de 4-2-3-1, qual a importância de ter mais de um jogador articulador jogando ao lado do Mateuzinho? Bom, a minha pergunta foi justamente sobre a função que o Ronald exerceu nesse 4-2-3-1. O Vitória atuou com 2 linhas de 4 sem a bola, o Ronald fazendo o lado direito, o Mateuzinho era o meia ali atrás do centroavante e o Lucas Braga pela esquerda. Então, do ponto de vista tático, em relação ao que o Carpini vinha fazendo no Vitória, qual que foi a novidade? Foi a utilização do Ronald como esse meia pelo lado direito. O Ronald é um meio-campista que tem condições de fazer funções diferentes e dá essa versatilidade, porque tem agilidade, porque tem dinâmica de jogo, porque tem inteligência para ocupar espaço, porque gosta da bola. Então, o Ronald foi esse meio pelo lado direito. A minha pergunta foi justamente tentando colocar em perspectiva de como o Carille utilizando mais um jogador de criação ali pelo lado, de como que isso pode ajudar o próprio Mateuzinho, que vinha assumindo muito a responsabilidade sozinho de criação no time do Vitória. E, na minha opinião, um dos motivos do Mateuzinho hoje estar numa fase terrível e fez um jogo péssimo, um dos motivos é justamente essa irritação do Mateuzinho com o fato de ele jogar sozinho na maioria das vezes. Então, na minha opinião, essa é uma ideia que o Carille pode implementar e eu vejo com bons olhos. Ele já fez isso. A gente vai falar mais disso ao longo dos vídeos aqui do Visão Colossal. Ele fez isso no Corinthians com o Jadson. Ele aprendeu com o próprio Tite essa ideia de jogo de você ter um lado mais agudo e outro lado mais construtor, utilizando um meia armador em vez de pelo centro do campo, pelo lado, né? Dando justamente mais companhia ali para o meia camisa 10 que está no centro, olhar para o lado e ver que tem um jogador indo da ponta para dentro para ajudar ele, para se aproximar. Eu acho que a ideia dele com o Ronald foi um pouco essa. Ainda não funcionou muito bem com a bola, mas vale a gente acompanhar aí. Vamos ver a resposta do Carille. Gosto, já joguei muitas vezes assim na minha carreira, tendo um lado mais agudo e um outro lado mais construtor. Para isso, a gente precisa achar o time certo para que o lateral ocupe aquele espaço. Então é importante a gente ficar com a bola, valorizar mais a posse de bola para que dê tempo da gente se posicionar dentro de campo. O Ronald fez um bom jogo e acredito que ele possa ser muito mais do que ele foi nessa questão de articular, de rodar melhor, e aí vai ser a minha orientação e com o treinamento, mas já foi muito positivo, apenas com um trabalho aí na véspera do jogo, a movimentação dele, principalmente no segundo tempo. Jonas Stelman, do Gol TV. Carille, pelo jogo de hoje, você vai conversar com a diretoria sobre reforços? Tem alguma posição que já tenha detectado carência? Estamos conversando, aos poucos. Esses jogadores que chegarem, a gente não pode errar, o clube não pode errar, então a gente tem que ter bastante sabedoria, bastante reunião, observar bastante, conversar bastante para que a gente tenha informações desses atletas em outros clubes para que possam vir acrescentar. Antes de eu chegar, já tinha a ideia da
Gostei que ele foi enfático. Ele poderia muito bem fazer o papel de, bom, estou chegando agora, esse é papel do diretor de futebol, do gerente, do presidente, espero que seja feito um bom trabalho. Não, ele assumiu a responsabilidade e cobrou, olha, a gente não pode errar. Não tem mais o direito de errar nessas contratações. Chegada de alguns jogadores, irão chegar, mas a gente vai conversar com calma porque a gente não pode errar. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Carilli, hoje tivemos o Vitória no 4-4-2 sem bola e buscando no primeiro tempo associações pelo lado e bola longa na profundidade das costas do Internacional, da zaga do Internacional. No segundo tempo, os espaços acabaram aparecendo e o Vitória conseguiu achar transições, mesmo com alguns jogadores muito desgastados. Gostaria de saber qual foi a leitura para não utilizar atletas de ataque a espaço, como, por exemplo, Léo Pereira e Fábio, que estavam no banco. Esses atletas aí, principalmente o Léo, eu conheço muito bem, do ano passado, acompanhei muito. Vão ter que passar por uma adaptação, se tiver que entrar do outro lado, que tanto o Osvaldo, como o Lucas Braga, como o Léo, são jogadores que gostam de jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Né? Não são jogadores que gostam ou que atuaram muito pelo lado direito e mais pelo lado esquerdo. Vai precisar. O ponto que eu destaco aqui é que o Lucas Braga vinha jogando melhor com o Carpini pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Né? Com o Carpini isso não estava acontecendo. O lugar do Braga era a direita. Precisar passar por uma adaptação. Com a entrada do Osvaldo, a ideia foi a gente ficar mais com a bola, e até o lance que acontece com o Renzo ali foi uma triangulação dele com o Mateuzinho aqui, que quase a gente fez o gol ali, né? Aos poucos eu vou conhecendo eles melhor, eles vão me conhecendo melhor, né? E isso vai ser com o trabalho e com o dia a dia. Reinaldo Oliveira, da Rádio... O último ponto sobre essa questão é que eu também não entendi o Carille ter entrado com o Osvaldo no momento em que o Vitória estava mais sem a bola e precisava das transições. A gente sabe que o Osvaldo, com a idade que tem hoje, não é mais um atleta com essa característica. Inclusive, no gol, o gol do Inter surge a partir de uma dobra do Inter em cima do nosso lateral esquerdo, do Maicon, que faz um erro ali na saída de bola, e o Osvaldo está atrasado no lance para acompanhar o jogador do Inter, resultado, gol do Inter. Né? Então, para mim, foi um erro, sim, ter colocado o Osvaldo mais por uma questão defensiva, exatamente, do que por uma questão ofensiva. Defensivamente prejudicou e ofensivamente também não foi a melhor opção quando a gente precisava de transições. Também quero falar em nossas lives mais sobre esse esquema do 4-2-3-1. Cara, ele tem sido muito enfático em relação à preferência dele por esse sistema e como que, na minha opinião, um dos atletas que vão precisar melhorar a adaptação, ou eu diria até vão ter dificuldades para jogar nesse esquema, para mim, é o Fabri. O Fabri, pelo lado do campo, o 4-2-3-1 pede um tipo de articulação nessa linha de três entre o meia do centro e os meias do lado, que o Fabri não tem muita característica. O Fabri é aquele cara que gosta de, quando tá na ponta, né, de pisar na linha, de ser o cara do facão, indo da ponta para dentro. Quando você pede pro Fabri um pouco mais de inteligência, de dinâmica, de fazer a triangulação, invertendo com o lateral, de vir para dentro para tabelar, ele tem muita dificuldade. Então, olho aí no Fabri, eu acho que inclusive a preferência do Lucas Braga em relação ao Fabri, no caso do Carille, passa muito por isso, passa pelo fato de que o Lucas Braga tem mais esse aporte técnico para tabelar, para inverter posição, para articular nesse 4-2-3-1 do que o Fabri, que é um jogador mais ali de uma característica só. Excelsior do canal do Interativo. Carille, seu primeiro jogo no comando técnico do Vitória e o que o deu para perceber que precisa ser corrigido urgentemente para não sofrer nas próximas partidas? Muitas coisas e vão ser corrigidas. Por um outro lado, né? Eu quero parabenizar esses atletas aí, o tanto que guerrearam. Era algo que estavam falando que nos últimos jogos não estavam competindo tanto, e o futebol, a gente acabou de ver um mundial de clubes aí, estamos acabando de ver um mundial de clubes, onde a competição ela é o tempo todo, não tem mais como ser diferente. Então competiram, lutaram. Em questão da bola da profundidade, tem hora que eu achei que a gente acelerou muito para isso, a gente poderia ter ficado mais com a bola para esperar o momento certo para atacar espaço, né? Mas teve muitas coisas positivas aí, o que tiver que melhorar, pode ter certeza que nós vamos melhorar. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carille, em relação aos nomes apresentados pela diretoria sobre reforços, você gostou dos nomes que vinham sendo conversados antes de sua chegada e como está essa questão para o senhor? Já conversamos sobre alguns nomes, sim, estamos olhando, tirando informações, olhando muitos vídeos, para que a gente chegue aqui
e procure tirar o melhor desses atletas, né? Vão ser com informações, com vídeos, conversando com profissionais com quem eles já trabalharam, para a gente se cercar de todas as informações. Repetindo, a gente não pode errar, então é muito importante a gente se cercar de tudo. Fábio Almeida, do canal do PH. Carille, você hoje jogou com o que tem e promoveu a estreia do Renzo Lopes. Gostaria que fizesse uma avaliação sobre o atacante e se existe alguma coisa para ser feito para o jogo contra o Botafogo. Sobre o jogo do Botafogo, a gente está acabando um jogo agora, né? Agora, a partir desse momento, a gente começa a pensar no Botafogo, nosso próximo adversário, mais uma decisão. O Renzo já jogou na Arábia Saudita, onde eu trabalhei, né? Um jogador com uma boa qualidade técnica, com uma boa retenção, com uma boa finalização. Claro que ele está precisando treinar um pouco mais, né? A gente tinha ele, hoje vai para 30 minutos, 35 minutos, porque vem de um período de férias lá do mundo árabe, que acabou o campeonato em maio, se eu não me engano. Né? Ter cuidado aí para que a gente não perca nenhum jogador e para que esses jogadores também não percam a confiança para dar um resultado positivo. Ou seja, não esperem Renzo Lopes titular já contra o Botafogo, né? Agora, no médio e longo prazo, provavelmente vai ser o titular. O Carille gosta do atleta, é um atleta que tem característica ali mais de centroavantão, que o Carille gosta mais de atuar com esse tipo de centroavante, né? Para explorar bastante ali os cruzamentos para a área, para ser mais uma referência. Entrou bem ontem o Renzo Lopes, gostei da entrada dele, mas claramente ainda precisa de mais treinamento, né? Precisa recuperar mais as condições de jogo para ser utilizado da melhor forma, né? O Kaiser, na minha opinião, não fez um bom jogo, tá com tempo de bola, não tá com tempo de bola no seu melhor time, né? Isso é preocupante, mas vamos ter um pouquinho de calma, porque eu acho que o Renzo Lopes naturalmente vai pegar essa titularidade aí. Para finalizar, Camila Celeste, da Unidas pelo ECV. Carille, sabemos que o senhor está começando e ainda está conhecendo o elenco, mas a torcida já vem percebendo há algum tempo o baixo rendimento de alguns jogadores do clube. Sabemos que o problema não são apenas eles. O que você pretende fazer diante disso? Olha, eu considero um grupo qualificado, mas que um grupo que precisa ter um pouquinho mais de confiança. Isso vai ser um trabalho meu com minha comissão, de fazer esses jogadores crescer fisicamente, crescer tecnicamente, crescer taticamente, que não tem outra forma, né, mas eu conheço e vamos recuperar todos eles. Pode ter certeza que todos eles vão ser muito úteis até o final da temporada. Entrevista coletiva com o professor Fábio. Gostei, foi muito enfático. E é esse equilíbrio, né, de não dizer, olha, a saída do Vitória está nessas novas contratações, ou a saída do Vitória está nessa reposição entre os que chegaram e os que estão chegando. Não, o Carille foi muito enfático aqui em dizer, olha, a gente tem um problema sim de contratação? Tem, mas o problema também passa por resgatar a confiança dos atletas que aí já estão. A gente sabe muito bem, eu insisto muito nisso. A gente não conhece exatamente, tecnicamente, o que cada atleta tem condições de desempenhar, porque eles desempenham sempre num contexto de jogo. E o contexto de jogo do Vitória, antes da chegada de Carille, era um contexto de desgaste de trabalho, de fim de trabalho, de um trabalho estagnado, que tecnicamente não estava mais rendendo como poderia render, do ponto de vista ofensivo, a criação de jogada não funcionava mais, a dinâmica não funcionava mais. Então a missão do Carille, sim, é também resgatar a confiança e o potencial técnico dos atletas que aí já estão. Não adianta fazer terra arrasada com o elenco, dizer que é elenco de Série B. O elenco está aí, a gente tem condição sim de render mais com esse elenco que aí está. Eu não canso de falar do Mirassol, tá? Tem um elenco mais modesto que o Vitória e está aí na parte de cima da tabela. Esse é o grande exemplo de que sim, a gente tem condição de tirar muito mais tecnicamente, coletivamente, né? Em termos de tática, de jogo, com a bola, com o elenco que aí já está. Carille não é exatamente uma grande referência do jogo com bola, mas é o que a gente tem. Vamos ter que apostar numa nova identidade de jogo de Fábio Carille. E bom, peço a vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu joinha se você gostou do vídeo. Esse é mais um react de Fábio Carille. Estou quase dizendo Thiago Carille aqui, Fábio Carille. Convido vocês para acompanhar a nossa live ao longo dessa semana. Vamos falar mais desse jogo, do jogo contra o Botafogo. Tem muita coisa aí nova acontecendo no Vitória. Não perca, o Visão Colossal está sempre aqui acompanhando. Um abraço.